Simone foi na prefeitura. Boa tarde, servidora Samanta, servidor Ferreira, vereador Cleiton, vereador Gesualdo, vereador Charles, vereador Josias. Estamos aqui para mais uma sessão da CCJ. Hoje temos um longo trabalho para ser discutido aqui nos projetos. Peço a Samanta que faça a leitura. Projeto de lei número 13, de 28 de março de 2022, de autoria do Poder Legislativo. Dá denominação ao ginásio de esportes, localizado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, esquina com a Rua Iraí, de Celso Oliveira Lima. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara, Mato Grosso, faz saber que o plenário desta Casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O ginásio de esportes localizado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, esquina com a Rua Iraí, anexo ao Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida, passa a denominar-se Celso Oliveira Lima, como justa homenagem dos poderes legislativo e executivo de Jaciara ao trabalho prestado em vida por este honroso senhor. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Charles Fernando Jorge de Souza, vereador autor. Parecer jurídico. O projeto ora apresentado visa, em suma, legislar sobre assunto de interesse exclusivamente local, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1º. O presente projeto de lei pretende dar nome de logradouro público, situação que se amolda ao interesse local. No referido caso, trata-se de homenagem, dando-se nome específico ao ginásio de esportes localizado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, esquina com a Rua Iraí, fato que não onera os cofres públicos. Portanto, completamente legal o projeto de lei em análise, o qual não encontra nenhum óbice para sua votação e posterior aprovação, não havendo nenhum elemento conhecido que implique obstáculo à nomeação do referido prédio público. Conclusão. Em razão do conto articulado, o parecer no sentido da legalidade do projeto de lei, Michel Capes, procurador jurídico. Charles, faça o seu parecer. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o vereador Gesualdo, presente aqui, o vereador Gilmar, presidente da CCJ, o vereador Josias Ferreira, o vereador Cleiton, Samanta aqui também. Esse projeto eu não voto nele, mas eu gostaria de colocar uma emenda, nós três aqui, nós já tínhamos citado isso na sessão passada, que colocasse todo mundo como autor, né? Então, porque é um projeto que vai homenagear o prefeito Celso. Então, Samanta, aí você altera lá. Tá ok? Só isso. Vereador Josias, seu parecer. Companheiro Gilmar, presidente da CCJ, companheiro Charles, companheiro Gesualdo, vereador, companheiro Cleito, nossa assessora Samanta, nosso colaborador Ferreira, vereador Josias, quer parabenizar os autores desse projeto, dizer que é um projeto de grande importância, que traz aí a denominação Celso de Oliveira Lima, nosso ex-prefeito, ex-vereador, e nada melhor, nada mais justo do que nós termos aí, em nome do Celso Oliveira Lima, esse prédio aí, que eu tenho certeza que foi de grande importância para o nosso município. Então, o vereador Josias vota favorável ao projeto. O vereador Gilmar também vota favorável ao projeto. Quero parabenizar o vereador Charles, que realmente o ex-prefeito e ex-vereador Celso contribuiu muito com essa cidade, né? E nós devemos essa homenagem a ele. Obrigado.
Projeto de Lei número 19, de 5 de abril de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração da Lei número 2051 de 2021, a qual trata da autorização com encargos de doação de bem imóvel municipal para a empresa Morro Grande Indústria e Comércio de Produtos de Fibra de Vidro Limitada e da outras providências. A prefeita do município de Jaciara, Andréa Wagner, no uso das suas atribuições legais que confere a lei orgânica do município, em especial o artigo 19, faz saber que o plenário da Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei 2051 de 2021 passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. A doação que se refere à presente lei, com dispensa de licitação, será efetivada mediante escritura pública, da qual constarão obrigatoriamente os encargos da donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 17 da Lei 8.666, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo único. Após o período de 10 anos, o imóvel objeto da doação poderá ser alienado pelo donatário, desde que cumpridos os encargos previstos na presente lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições. Em contrário, Andréa Wagner, prefeita municipal. Parecer jurídico. O projeto de lei toca no assunto referente aos bens públicos. O presente projeto de lei pretende basicamente a permissão de alienação pelo donatário após 10 anos de uso da área doada. De acordo com o que dispõe a Lei 8.666, a Lei de Licitações, somente os bens denominados como dominicais podem ser alienados de acordo com os ditames da Lei de Licitações, sendo tais bens inalienáveis enquanto destinados ao uso comum do povo ou fins especiais, em outras palavras, enquanto tiverem destinação pública. Desta forma, conforme se observa no artigo 17 da Lei de Licitações, para alienação de bens imóveis, é necessária a avaliação prévia do bem, autorização legislativa específica e efetuar a licitação na modalidade de concorrência. Não se pode esquecer também o fator do interesse público. Segundo as palavras do festejado mestre Carvalho Filho, a alienação de bens públicos é a transferência de sua propriedade a terceiros quando há interesse público na transferência e desde que observadas as normas legais pertinentes. Assim, como dito anteriormente, é necessário na alienação de bens públicos que seja feita através de licitação na modalidade de concorrência. Todavia, ao que se vê no projeto de lei, não se observa isto, pois permite alienação pelo donatário sem estabelecer se tal venda será feita mediante licitação, sendo que transparece que será avaliação pura e simples entre particulares, o que no caso é vedado por se tratar de um imóvel público. Portanto, o presente projeto de lei se mostra inviável, pois vai na contramão do que discorre o artigo 17 da Lei de Licitações, já que não se pode alienar bem imóvel público doado pelo próprio poder público, ainda mais sem observar as formalidades legais. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela inviabilidade do projeto de lei número 19/2022. Michel Capes, Procurador Jurídico. O seu parecer. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, é bom que tenha aqui o vereador Cleiton, o vereador Jesualdo também. Eu, conversando aqui com os vereadores, falaram que foi um pedido do Ministério Público, mas não tem lógica esse projeto aqui. Como é que um investidor vai vir para o município e ele não vai gastar, vai botar dinheiro, quando vai poder alienar, pegar um financiamento para botar um negócio? Eu não entendi. Quem que vai querer vir? Se eu não posso pegar o bem e financiar ele para mim fazer atividade? As pessoas vão correr daqui, ué. Um momento. Isso. Depois, ele só pode alienar, que no projeto está falando, depois de 10 anos. Não sei se a gente vai voltar esse projeto agora, vamos conversar todo mundo junto antes. Como é que vocês conversaram? Não, mas já. Estou acertado, não vai votar hoje. Para pleitear algum incentivo financeiro, ele já tem essa autorização. Para dar baixa do gravame, para passar o registro de fato, após 10 anos. Não, mas para conseguir alienação a fim de recurso, o empreendedor já consegue. Só não consegue passar com o primeiro de fato. É só com 10 anos. Em primavera é 5 anos só. Primavera é assim. Campo Verde é assim. São 10 anos, né? É muito tempo.
Ah, o Cleiton. É, o parecer contrário, doutor Michel. É porque, na verdade, Ligou? na verdade foi só um aconselhamento, Michel. Lógico que o parecer dele é o contrário. A sua ideia, você defende, é que no ato já passa para outra pessoa. Como foi feito o tempo todo, velho. De agora para frente. Não tem financiamento do terreno. Não colocou uma garantia o terreno. Não, colocou uma doação. Mas ainda o terreno não é patrimônio da empresa. Então, com esse projeto, o 25 vai ser. Mas não é esse aí, é um outro. É um outro. Não, esse é o outro. O projeto vai ser feito daqui a pouco, já vai contemplar todas as. É que ele vai contemplar os outros tudinho. Então, te tira de primeira. Mas, esses 25, cara, foi feito substitutivo de nossa autoria. Diferente ao processo licitatório, o primeiro veio e não constava. Esse agora já está constando. A operação do prefeitura. Ele já vem para regulamentar isso aí. Só que os 10 anos continua. Por mais que o Michel é contrário, mas a gente tem uma defesa da jurisprudência salvando o nosso poder no Tribunal Magistrado do Espírito Santo, salvando. Santa Catarina, né? Tentando o parecer favorável para justamente essa alienação. Entendeu? Que dá para alienar a coisa pública. Só que tem esse prazo de 10 anos, mas eu acho válido. Assim, a pessoa vai trabalhar, só que nada vai impedir ele de usar o terreno para financiar. Isso, aí depois de 10 anos, o cara com toda a pessoa que existe, vai dar baixa no gravando, a execução vai passar por Vai passar diretamente para ele. Só que mesmo assim, o parecer do Michel, ou o substitutivo, foi o contrário. Não constava a modalidade da licitação tinha um artigo desse que o prefeito passa a subir. Isso. Tipo assim, lá na SEMA e tal, abrir as portas para ir lá na SEMA. Não, isso é proibido, né? Só que o pessoal foi lá, como tem muita relevância, faz esse trabalho, só que não pode estar exposto à letra da lei. Então, o pessoal já colocou, atendeu a reivindicação do Michel, do procurador da Câmara, acrescentou a modalidade de licitação e tirou esse artigo que falava dessa assessoria. Então, atendeu os seus pedidos. Agora, esse de 10 anos, que o Michel também se colocou ao contrário, por ser público, vai continuar. E aí a gente vai ter que ir com os cursos. Você entendeu? Porque primavera só dura 5 anos, depois ser 10. Aí vai ter mais para mim. Ela aconselhou do que pode acontecer futuramente. Ele não veio do 5 para 5 também aqui. Como que é? Infelizmente, Há controvérsias, né? Tem aquela questão do cara aventureiro que 5 anos. Esse é o problema. Além de aventura, então, mas eu tenho um prazo considerável para ele conseguir se estabilizar aqui. Entendeu? Depois desses 10 anos. E a vantagem é que ele não vai poder ter desvio de finalidade. A preocupação do Michel é essa. Ele tem que virar comércio. Inclusive, eles vão mudar em Campo Verde, viu? Eles vão mudar lá, logo eles vão mudar lá, eles vão tirar esse prazo só de 5 anos, porque já teve 2 casos de aventureiro lá. O cara Nós vem pensávamos no negócio aqui e para um outro segmento. Isso não vai poder acontecer. Tinha que estar para magazine, mas ele vai dar. Né? Não sei o que lá nas plantas, vai ter que mudar. Vendeu, enfim, ela tem direito. Então, lógico, ele já deu os 10 anos, tem mais 10 anos que eles estão lá. Então, eles vão ser alcançados por essa lei. Só que daí o próximo proprietário vai ter que seguir esse segmento. Porque senão não vai surgir efeito essa negociação deles. O fim vai ter que ser um. A Canadá, essa lei aqui, não. Antiga, né? Não, porque assim, a cara dela não está com a sua ação, ela não está efetuando. E o prazo começa a contar para essa atuação de fato, da baixa do gravando mesmo para você bom, a partir do início das atividades paulistas. A partir do momento que começou o contrato, já está produzindo também, ela vai enquadrar daí para frente. Mas assim, Charles, não tem nada que impede ele tirar o financiamento. Impede. A modalidade que foi feita. Agora, para
Nós temos que optar, ou votar de acordo com o parecer dele, ou evitar empresas vir para Jaciara. Vai poder votar com o parecer dele aqui na comissão e não derrubar Mas o que você falou parecer dele? O parecer é apelativo, pô. Por isso que nós não temos. Entendeu? Samanta, aquela questão que você faz aí é a questão da alienação. Essa não é essa questão da. Mas assim, Charles, temos que promover o leste, essa referência, porque na forma que você está defendendo aí, que fazer não cálculo. Porque se ele já é contrário de 10 anos, a sua defesa é que tem que ser imediata, né? Entendeu? Já passou um cara aí que vai fazer entendeu? Mas mediante todos os apontamentos, nós já posicionado o substitutivo, pois o municipal vai dar uma licitação, então já posicionado ali. que era outro projeto. O 25. Isso, esse daí é o da. É, o 25. Isso, e tem tudo a ver com esse, entendeu? Mas esse aí está empatando todas as empresas do distrito. Entendeu? Tanto é que esse cara. Não, todos que tiverem. Ele suspendeu a eficácia daquele artigo que falava que podia vender. Não podia vender, né? Exatamente. Então, essa questão de alienação é totalmente negativa. Esse cara dessa empresa boa aí, ele foi claro, pessoal da prefeitura. Gente, se eu não pudesse ser dono dessa terra no prazo aí, e ele concordou 10 anos, não tem como eu investir nisso. Entendeu? O dono, o proprietário da bomba, porque assim, o cara, na hora ele já pensou na primavera, ele aqui, ó, simulado aqui, 5, 10 horas na semana, vai falar. Aqui o cara começa a fazer. Eu faço assim. Entendeu? Tanto é que ele conseguiu alterar essa lei, porque tem alguns municípios que é assim, no mínimo 10 anos para passar. Mas assim, o posicionamento. Oi. Quer falar? Explicar? Nós paramos um pouquinho aqui a sessão para debater alguns itens do projeto, que é um projeto complexo, não é um projeto simples, algumas alterações que estão sendo feitas. E vai vir outro projeto à frente que vai ajudar nessas mudanças. Então, meu voto é para a derrubada derrubada não, contrário ao parecer jurídico. Nesse caso, é isso que nós vamos fazer aqui? Isso. Tá bom, tá ok. Meu voto é contrário ao parecer jurídico. Vereador Josias. Vereador Josias também acompanha o voto do vereador Charles. Voto contrário ao parecer jurídico. Vereador Gilmar também. Vota junto com o vereador Charles e o vereador Josias. Quanto ao parecer.
Posso ler? Projeto de Lei 25, de 4 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a instituição de programa de incentivos ao desenvolvimento econômico e fomento ao emprego do município de Jaciara, Mato Grosso, através de doações de imóveis e de outras providências. A prefeita do município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir no município, nos termos desta lei, o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico, visando ao incremento e desenvolvimento do empreendedorismo, a criação e ampliação do mercado de trabalho e a otimização das receitas. Artigo 2º. Poderão pleitear sua inclusão neste programa de incentivos, objetivando a geração de empregos e incrementos, objetivando o aumento das receitas municipais nos novos empreendimentos econômicos que vierem a se instalar no município, assim como onde eu estou? Como os empreendimentos já em atividade que vierem ampliar suas instalações cujas atividades estejam enquadradas como industriais, de logísticas, comerciais, de prestação de serviços, estabelecimentos hoteleiros, polos de pesquisa científica e empreendedorismo tecnológico, faculdade, universidade e afins ou empreendimento educacional profissionalizante reconhecido e avalizado pelo órgão estatal competente e agroindústria. Artigo 3º. Para a obtenção dos incentivos previstos nesta lei, os interessados deverão preencher os seguintes requisitos e exigências: submeter à aprovação da administração, com a devida antecedência, os planos de trabalho, investimento e ou os projetos dos empreendimentos, das construções iniciais e ou ampliações. Iniciar a construção das instalações em até 12 meses após a aprovação dos projetos e concluí-la no máximo 24 meses após a aprovação do projeto. Admitir para trabalhar em suas atividades preferencialmente pessoas residentes neste município. Comprovar, mediante a apresentação de parecer do órgão competente, a inexistência de risco de geração de poluição em sua atividade que prejudique o meio ambiente, instalando ou construindo equipamentos ou meios apropriados para mitigar essa ação. Faturar, no município de Jaciara, Mato Grosso, todos os produtos e serviços objetos da atividade econômica gerados na unidade instalada no município. Licenciar sua frota de veículos em Jaciara, Mato Grosso, a partir do início de sua atividade no município. Facilitar o ingresso de servidores credenciados pela Prefeitura em suas dependências, fornecendo as informações e disponibilizando documentos referentes ao exercício da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumidas com o município. Parágrafo único. As obras de construção civil serão visitadas trimestralmente com o objetivo de averiguar o cumprimento do cronograma apresentado, podendo ser relevados eventuais atrasos quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal, quando da instalação de empresas industriais, logísticas, comerciais, prestação de serviços, estabelecimentos hoteleiros, polos de pesquisa científica e o empreendedorismo tecnológico, faculdade, universidade e afins, e o empreendimento educacional profissionalizante reconhecido e avalizado pelo órgão estatal competente, agroindústria. Parágrafo 1º. Adquirir área de terrenos e edificá-las com infraestrutura necessária para os fins previstos nessa lei. Parágrafo 2º. Por meio da Secretaria Municipal Específica, alienar terrenos do distrito industrial existente e que futuramente serão instalados sob as seguintes modalidades. Inciso 1º. Alienação de terrenos com subsídios, descontos de 95% do valor do mercado atual do imóvel. Inciso 2º. Os valores arrecadados com a alienação dos terrenos deverão ser utilizados necessariamente para aquisição de áreas visando a instalação... Estou lendo o primeiro e o substitutivo já está falando da concorrência. Veio mudando aqui. Perfeito. Então, os valores arrecadados com a alienação dos terrenos deverão ser utilizados necessariamente para a aquisição de áreas visando a instalação de outras indústrias ou melhorias no distrito industrial existente. Inciso 3º. Na aquisição realizada por meio da modalidade prevista no inciso 1º deste parágrafo, poderá haver o parcelamento do valor em até 24 prestações. Parágrafo 3º. A alienação do imóvel nos termos do parágrafo 2º, inciso 2º deste artigo, originará a competente escritura de compra e venda com autorização imediata para seu respectivo registro. Parágrafo 4º. Em qualquer caso, será gravado na escritura de compra e venda e na respectiva matrícula cláusula de inabilidade gravando.
Inciso 1º. Após 10 anos de funcionamento da beneficiária do referido imóvel objeto da alienação, será baixada as cláusulas de proibição de inabilidade e gravame. Inciso 2º. O disposto no inciso deste parágrafo aplica-se imediatamente às concessões regulares existentes no atual Distrito Industrial. Inciso 3º. Para os casos de regularização de empresas já instaladas no Distrito Industrial, o prazo de 10 anos será contado a partir da sanção desta lei. Inciso 4º. O início da atividade fabril poderá ser comprovado pelos seguintes documentos. A linha A. Documentos que comprovem a posse precária do imóvel emitida pelo município, desde que comprovada a edificação sobre o mesmo para o desenvolvimento da atividade a que se destina. A linha B. Documentos fiscais de venda de mercadoria ou serviço prestado. A linha C. Documentos emitidos por órgão público e que conste a atividade fabril. A linha D, registro de empregados constando com ofícios dos mesmos as atividades comuns às industriais e outros documentos admitidos em direito. Parágrafo 5º, os terrenos alienados nos termos do inciso 1º do parágrafo 2º artigo ou aqueles pendentes de regularização poderão ser anuídos e dispensados pelo município quando a exigência de inabilidade de gravame sob a condição de for originado para a captação e levantamento de recursos para investimentos no próprio imóvel ou nos maquinários e equipamentos necessários ao funcionamento das instalações fabris. Artigo 5º. Independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, cessarão todos os benefícios fiscais concedidos à empresa por esta lei, no caso de ocorrer uma das seguintes hipóteses. Parágrafo 1º. Paralisar por mais de 6 meses sem motivo justificável suas atividades econômicas do município. Inciso 2º. Destinar ou utilizar o imóvel beneficiado pelo incentivo para fins diferentes daqueles a que foi originalmente autorizado sem a devida anuência da Prefeitura. Inciso 3º. Alienar ou ceder a terceiro, sob qualquer forma, o imóvel que deu origem ao benefício. Inciso 4º. Recusar o fornecimento ao Poder Executivo Municipal, quando solicitada de toda e qualquer documentação necessária à apuração do cumprimento das exigências contidas nessa lei. Parágrafo 5º. Dificultar o acesso de servidores municipais credenciados às dependências da empresa para efetuar a fiscalização de suas obrigações com o município de Jaciara, Mato Grosso. Artigo 6º. Para o cumprimento desta lei, o chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar a doação por meio de credenciamento de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, observando a prioridade na tramitação processual administrativa. Parágrafo único. As regras para a participação e a tramitação processual será regrada por decreto a ser editado pelo chefe do Poder Executivo, observando sempre a celeridade. Artigo 7º. A escritura definitiva do imóvel objeto da doação realizada no âmbito desta lei será transmitida ao beneficiário após a certificação do cumprimento das contrapartidas pela secretaria competente. Parágrafo 1º. Na hipótese de o donatário não cumprir com as contrapartidas, o imóvel doado e todas as benfeitorias nele edificadas reverterão em benefício do município, independentemente de interpelação judicial e de indenizações, assegurado o direito ao contraditório e decisão final ao cargo da secretaria competente. Parágrafo 2º. A revogação deve ser efetuada por comissão constituída para este fim. Artigo 8º. Poderão ser regulamentados através de decreto. Inciso 1º. Os documentos a serem apresentados pela empresa requerente nas diferentes fases do processo de análise no credenciamento. Inciso 2º. As exigências mínimas a serem cumpridas pelas empresas beneficiadas por essa lei de incentivos, tais como a linha A, número mínimo de empregos gerados, a linha B, condições sanitárias mínimas, a linha C, restrições quanto ao grau de poluição emitida, a linha D, especificações técnicos construtivas. Artigo 9º. A cessação das doações dar-se-á através de processos administrativos próprios conduzido pela comissão específica, nas quais será garantida à empresa a oportunidade de ampla participação. Artigo 10. O Poder Executivo prestará às empresas que demonstrarem interesse amplo assessoramento dos contatos iniciais junto aos órgãos públicos, federais e estaduais, objetivando viabilizar sua rápida instalação no município. Artigo 11. O Poder Executivo deverá expedir, através de decreto municipal, as normas indispensáveis à aplicação desta lei, no prazo de até 30 dias contados de sua publicação. Artigo 12. Para obter a concessão dos incentivos fiscais estatuídos nesta lei, deverá ser realizado chamamento público para credenciamento das empresas interessadas, visando a apresentação de proposta de implantação da empresa no município, nela constando mesmo as fases em que será ela desenvolvida. Artigo 13. A proposta que se refere ao artigo anterior será examinada por comissão constituída especificamente para este fim, devendo contemplar o cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção dos benefícios previstos. Será expedida uma certidão de enquadramento que permitirá ao empreendimento o direito aos benefícios, desde que cumpridas as exigências e prazos contidos nesta lei. Amém. Artigo 14. O procedimento administrativo poderá ser suspenso por iniciativa da municipalidade para a constatação do efetivo desenvolvimento das atividades econômicas objeto da presente lei pela empresa requerente. Artigo 15. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementar, se necessário. Artigo 16. Esta lei em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Parecer jurídico. Análise jurídica.
O projeto de lei toca no assunto referente aos bens públicos. O presente projeto de lei pretende, basicamente, conforme se observa de seu artigo 4º, legislar sobre a alienação de terrenos do distrito industrial, ou seja, os bens públicos. Em que pese as boas intenções expostas na mensagem ao projeto de lei, como geração de empregos e etc., se verifica que o objetivo do mesmo vai na contramão do que discorre a lei de licitações públicas. De acordo com o regramento legal, somente os bens denominados como dominicais podem ser alienados de acordo com os ditames da lei de licitações, sendo tais bens inalienáveis enquanto destinados ao uso comum do povo ou a fins especiais. Em outras palavras, enquanto tiverem destinação pública. Assim como dito anteriormente, é necessário, na alienação de bens públicos, que seja feita através de licitação na modalidade de concorrência. Todavia, ao que se vê no projeto de lei, não se observa isso, pois o artigo 4º do projeto não fala em licitação por concorrência. Além do mais, no parágrafo 4º do artigo 4º, há previsão de cláusulas de inalienabilidade por prazo de 10 anos, sendo que após esse prazo, tais cláusulas serão baixadas e será possível ao adquirente vendê-las para um terceiro, ou seja, haverá um comércio de imóveis públicos, o que é vedado pela legislação. Por fim, o artigo 10 trata de verdadeira assessoria pública de interesses privados, o que também é vedado. Portanto, o presente projeto de lei se mostra inviável, pois vai na contramão do que discorre o artigo 17 da Lei de Licitações, principalmente nos artigos 4º, 7º e 10. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela inviabilidade do projeto de lei número 25/2022. Desta forma, conforme se observa o artigo 17 da Lei de Licitações, para alienação de bens imóveis, é necessária a avaliação prévia do bem, autorização legislativa específica e a licitação na modalidade de concorrência. Segundo as palavras do mestre Carvalho Filho, a alienação de bens públicos é a transferência de sua propriedade a terceiros quando há interesse público na transferência. A lei de licitações diferencia venda quando se trata de bens móveis e quando se trata de bens imóveis. Quando for venda de bens móveis, deve ser realizada mediante leilão. E quando se tratar de imóvel, deve haver uma lei autorizando o negócio, bem como a avaliação, finalizando o ato mediante licitação na modalidade de concorrência. Em alguns casos, deve ocorrer também a desafetação para que o bem imóvel se enquadre como dominical e com isso ser posteriormente analisado. É o parecer Michel Capes, procurador jurídico. Aí o vereador Cleiton apresentou o projeto substitutivo, alterando o artigo 4º do projeto de lei, conforme parecer jurídico, e que, inciso 1º, a alienação de terrenos com subsídio de descontos de 95% do valor de mercado atual do imóvel, através de processo de licitação modalidade de concorrência pública. Ah, é? Não, é que eu fiz rapidão. Eu vou pôr o timbrado. Pode suspender um pouquinho para ir lá no meu computador? Do jeito que está se aprovado a gente aqui, fica fácil. Aí, eu acho até um mineirinho que tá, acho que tem mais 10, não tem 10 anos mineirinho. Tem na frente ali, velho, na frente ali. É, ué. Tem, Sim, mudou mesmo.
Atual artigo 10. O Poder Executivo deverá expedir, através de decreto municipal, as normas indispensáveis à aplicação desta lei no prazo de até 30 dias, contados de sua publicação. Seu parecer. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Fomento ao Emprego do município de Jaciara através de doações de imóveis da autoprovidência. O projeto foi lido aqui pela Samanta e nós precisamos colocar uma emenda nele, porque no projeto só fala da questão do distrito industrial. E nós temos áreas do município que foram doadas, que está fora do distrito, como a Carandá, como a Martelli, e nós temos o Mineirinho, tem outras áreas que podem ser doadas dentro do município ainda no futuro, então nós temos que colocar aqui nesse projeto uma abrangência para toda a área do município, tanto urbana como industrial, até rural, porque nós temos propriedades do município no distrito de Selma, né? Então, uma emenda contemplando toda a região territorial do município de Jaciara. Por que só fala do distrito? Entendeu? Uma emenda da comissão. Que aqui, ó, se você ver alguns itens aqui, vou dar um exemplo. Aqui no parágrafo 4º aqui, ó. Para casos de regularização de empresas já instaladas no Distrito Industrial, no prazo de 10 anos, será contada a partir da sessão dessa lei. Distrito Industrial. Outro ponto. Nós queremos que coloque toda a área territorial do município. Isso, no território. No artigo 4 já fala, as empresas já instaladas. Né? Dá para colocar bem dentro. Quando instala isso. Toda a área. Só coloca um parágrafo que contempla toda a área territorial do município. Emenda no substitutivo. Podemos fazer então outro substitutivo. Vocês quatro. Não, pode contemplar todo mundo, até todos os vereadores. O que a gente tem que contemplar é o município, nessa questão do projeto. Aí vai dois substitutivos para votar? Não. É isso que eu tô falando. Não, só um. No seu. Aí coloca o nome dos meninos. Beleza? Como? Pode fazer um só, né? Qual que é esse? Esse aqui, né? Esse, né? 25. Meu voto é contrário ao parecer jurídico. Vereador Josias. Josias também acompanha o voto do companheiro Charles, voto contrário ao parecer jurídico. Vereador Gilmar também acompanha o voto do vereador Charles, vereador Josias contra o parecer jurídico. Projeto de lei número 22, de 25 de abril de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações na estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Jaciara, Mato Grosso, e da outras providências.
A prefeita municipal de Aciara, Andréa Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1791, de 15 de dezembro de 2017, alterada pelas leis número 2017 de 2021 e 2078 de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo do município de Aciara, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, inciso 2º. A linha 1. Secretaria Municipal de Governo. 2. Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 3. Secretaria Municipal de Planejamento. 4. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 5. Secretaria Municipal de Turismo e Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 6. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. 7. Secretaria Municipal de Saúde. 8. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 9. Secretaria Municipal de Agricultura. Subseção 4, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Artigo 28. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete. Inciso 1º. Execução, fiscalização e acompanhamento de obras públicas e prédios públicos. 2. Manutenção e execução de serviços mecânicos da frota de máquinas e veículos pertencentes ao Poder Público Municipal. 3. Administração da frota de veículos, máquinas e equipamentos, bem como manter controle diário de quilometragem e gastos de combustível das viaturas. 4. Controle do sistema cartográfico do município. 5. Análise, aprovação, fiscalização e vistoria de projetos de obras e edificações públicas e particulares. 6. Atendimento e orientação ao público na aprovação e regularização de obras e edificações. 7. Abertura e manutenção de vias públicas e de estradas municipais. 8. Implementação e fiscalização da legislação do solo urbano. 9. Controle de ocupação do solo urbano. 10. Realização do serviço de limpeza pública, coleta e disposição final do lixo. 11. Manutenção de praças, calçadas, jardins, áreas verdes e fundo de vales. 12. Execução de serviços de jardinagem e arborização. 13. Demarcação de áreas e locais de estacionamento. 14. Controle da propaganda e publicidade em locais públicos. 15. Administração e controle de feiras e mercados públicos. 16. Controle da denominação, emplacamento e numeração de logradouros e prédios. 17. Controle e execução do serviço de sinalização urbana e iluminação pública. 18. Controlar e supervisionar o Departamento de Água e Esgoto da IJAC. 19. Administração e controle do Fundo de Habitação. 20. Administração e controle da execução orçamentária e financeira. 21. Gerenciar, fiscalizar e controlar toda a área urbana com relação às atividades de trânsito. 12. Gerenciar e normatizar as áreas de estacionamento rotativo. 13. Desenvolver atividades de aprimoramento do trânsito. 14. Cuidar, zelar e reformar as placas de sinalização. 25. Poxa. 25. Administração e manutenção do cemitério e controle de serviços funerários. 26. Planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas as suas fases. Subseção 8ª, da Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 32. A Secretaria Municipal de Agricultura, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete. 1. Manutenção do controle e da atualização do cadastro dos produtores rurais. 2. Definições de políticas de incentivos ao pequeno produtor rural. 3. Garantia do controle e do escoamento da safra agrícola do município. 4. Fornecimento de equipamentos para abertura de novas estradas. 5. Manutenção e fomento às feiras e mercados municipais. 6. Manutenção do cadastro das unidades de conservação existentes no município. 7. Planejar, gerenciar e organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas as suas fases. 8. Executar as outras atribuições afins. Subseção 3, da Secretaria Municipal de Planejamento. Artigo 27. A Secretaria Municipal de Planejamento, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete. 1. Elaboração do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, em parceria com as secretarias, outros órgãos de assessoramento e comunidade, de forma em geral. 2. Coordenação e acompanhamento de projetos especiais de engenharia econômicos. 3. Articulação com entidades de planejamento das demais esferas governamentais. 6. Estudos de avaliação dos resultados das ações e programas do governo municipal. 7. Articular junto às outras esferas governamentais do Estado da União na execução de suas ações. 8. Planejar, gerenciar, organizar as dotações orçamentárias atribuídas às secretarias em todas as suas fases.
9. Executar outras atribuições afins. Subseção 4A da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Artigo 28A. A Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, órgão da gestão administrativa, além de outras funções que lhe são próprias, compete: 1. Organização de calendários turísticos. 2. Regulamentação do Fundo Municipal de Turismo. 3. Apoio e fomento do desenvolvimento do turismo local. 4. Orientação e preservação de locais de visitação turística. 5. Manutenção do programa de qualificação profissional na área turística junto às esferas de governo. 6. Manutenção do cadastro das empresas operadoras de turismo. 7. Organização e desenvolvimento das atividades junto ao Conselho Municipal de Turismo. 8. Fomenta as agências de turismo para a divulgação do potencial turístico do município. 9. Representação do município em exposições, feiras, eventos e outros. 10. Execução das políticas públicas de meio ambiente com ações de planejamento e desenvolvimento de programas de relacionamento com outros órgãos de políticas ambientais, de fiscalização das atividades poluidoras e de educação ambiental. 11. Desenvolvimento e implantação de políticas e ações municipais objetivando a preservação do meio ambiente. 12. Fiscalização das atividades agressivas e elaboração de normas de procedimento ambiental obedecida à competência complementar municipal. 13. Orientar e prestar assistência e pesquisa no setor agropecuário de serviços de indústria e comércio do município, buscando a melhoria de vida para as famílias através de programas direcionados ao desenvolvimento de cada setor. 14. Representação do município em exposições, feiras, eventos e outros. 15. Criação e regulamentação de lei de incentivo à instalação de indústrias e comércio. 16. Criação e regulamentação da lei de criação do distrito industrial. 17. Criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços. 18. Apoio e orientação ao desenvolvimento de projetos para a instalação de novos empreendimentos. 19. Ações políticas para o fomento e desenvolvimento de emprego e renda. 20. Fomento à qualificação profissional para empresas comerciais e industriais. 21. Manutenção do controle ambiental sobre as indústrias e comércio instalados no município. 22. Planejar, gerenciar, organizar as dotações orçamentárias atribuídas à Secretaria em todas as suas fases. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal deverá ajustar o PPA, LDO e a LOA, adequando-os às alterações introduzidas por esta lei até o limite do saldo das dotações orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Parecer jurídico. Análise jurídica. O projeto ora apresentado visa, em suma, legislar sobre assunto de interesse exclusivamente local. O projeto de lei em comento pretende alterar a Lei 1.791, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo. Em relação às modificações pretendidas com o presente projeto de lei, cumpre destacar que as secretarias dispostas no artigo 8º sofreram alterações em sua composição, sendo retirado da Secretaria de Planejamento o Desenvolvimento Econômico. O urbanismo sai da Secretaria de Meio Ambiente para integrar a Secretaria de Infraestrutura. Por sua vez, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente agrega agora o Desenvolvimento Econômico e o Turismo. Por fim, a Secretaria de Agricultura fica numa pasta exclusiva. Devido a este novo arranjo, modificaram-se algumas competências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, da de Agricultura, da de Planejamento e de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, que, por consequência, alterarão respectivamente os artigos 28, 32, 27 e 28A da Lei 1.791. Assim, o presente projeto de lei trata apenas da reordenação de competências das secretarias municipais. De outro norte, não se pode esquecer que existe a notificação recomendatória formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, da comarca de Jaciara, a qual considera que a Lei Municipal 1.791 padece de vício de inconstitucionalidade, pois prevê a criação de cargos como sendo de direção, chefia e assessoramento, mas que entende que os servidores nomeados desempenham atribuições permanentes de natureza técnica e de caráter contínuo, o que exige a investidura mediante concurso público. Porém, como já dito, o presente projeto trata especificamente da mudança de atribuições das secretarias devido à falta de mudança de competências de algumas delas, não adentrando o projeto nas demais especificidades da Lei 1.791. Como se trata de objeto que envolve a organização administrativa do Poder Executivo Municipal de iniciativa privativa da prefeita, não existem inconstitucionalidades flagrantes que impeçam a deliberação da matéria em plenário, cabendo análise de mérito e de interesse público aos nobres vereadores. Conclusão. Em razão do conto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, parecer pela legalidade do projeto de lei, em relação ao remanejamento das competências e atribuições das secretarias municipais, Michel Capes, Procurador Jurídico. Vereador Charles, o seu parecer.
Projeto de lei número 22, de 25 de abril de 2022, que dispõe sobre alteração na estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Jaciara, dispõe sobre outras providências. Meu voto é pela legalidade do projeto. Vereador Josias. Vereador Josias também acompanha o voto do companheiro Charles pela legalidade do projeto. Legalidade do parecer do projeto. Vereador Gilmar também vota favorável ao parecer do projeto. Projeto de lei número 23, de 28 de abril de 2022, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a reposição salarial dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Prevjaz, Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara e de outras providências. A prefeita municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Andréia Wagner, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste no importe de 9% de perda inflacionária de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prevjaz, alterando-se o anexo 2º da Lei Municipal 1458. Parágrafo único. O reajuste será de forma escalonada e não cumulativa, conforme se segue. A linha A, reajuste no importe de 5% retroativos a partir de janeiro e reajuste no importe de 4% a partir de setembro de 2022. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário. Em anexo, impacto financeiro orçamentário. Ofício do diretor do Prevjaz para a Câmara. Foi apresentado o substitutivo da mesa. Dispõe sobre a reposição geral e anual e reajuste salarial dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados Prevjaz, Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara, Mato Grosso. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido revisão geral anual no percentual de 9% inteiros de perda inflacionária em parcela única sobre os vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prevjaz, Fundo Municipal de Previdência Social de Jaciara, alterando o anexo 2º da Lei 1.458. Artigo 2º. Fica concedido o percentual de 1,06% a título de aumento real sobre os vencimentos dos funcionários e os servidores efetivos e comissionados do Prevjaz em parcela única, alterando-se via de consequência o anexo 2º da Lei Municipal 1.458. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a janeiro de 2022. Parecer jurídico. Análise jurídica. O projeto de lei traz em sua composição duas situações, sendo elas a concessão da revisão geral anual aos servidores e comissionados e um percentual de aumento real para os servidores e comissionados do Prevjaz. Primeiramente, em relação aos efetivos e comissionados do Prevjaz, cabe pontuar que a concessão a título de RGA no percentual de 9% tem por pretensão garantir a revisão anual com base na recomposição salarial na esteira de uma garantia constitucional que faz jus ao servidor público. O artigo 37, inciso 10 da Carta da República prevê expressamente ao servidor público o princípio da periodicidade, ou seja, garantiu anualmente ao funcionalismo público, no mínimo, uma revisão geral. Assim, a redação dada pela Emenda Constitucional 19 determina a obrigatoriedade do envio de pelo menos um projeto de lei anual tratando da recomposição do poder aquisitivo, da remuneração ou do subsídio do membro ao servidor, observados os tetos constitucionais, podendo a administração conceder em periodicidade inferior a 1 ano, jamais ultrapassando a data limite fixada como interregno de 12 meses para revisão salarial. A Lei Orgânica do Município de Jaciara, em seu artigo 92, também prevê mencionada garantia, fazendo ainda alusão à revisão geral em uma mesma data. A data base para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais de Jaciara está determinada da Lei Municipal 1208, a qual foi modificada pela Lei Municipal 1804, sendo no mês de janeiro de cada ano. Como consta no artigo 1º do projeto, o reajuste pretendido passará a ser agregado no salário e concedido aos servidores de forma retroativa a partir do mês de janeiro de 2022.
Necessário enfatizar que a revisão anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal deve ser concedida, não obstante constam os limites da despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, caso a despesa com pessoal exceda os 95% do limite previsto pela LRF, deverá o gestor adotar as providências previstas no artigo 22 e 23 da citada lei e no artigo 169 da Constituição Federal, a fim de não exceder os limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Noutra seara, deve ser ressaltado que, considerando qualquer ato que resulte em aumento de gasto com pessoal, deve seguir os ditames da LRF, cujos artigos 16 seguintes estabelecem diretrizes a serem observadas. Verifique que, com relação ao aumento real previsto no artigo 2º do presente projeto de lei, não há nenhum impedimento legal, sendo que para este aumento foi confeccionado o devido impacto orçamentário e financeiro, não havendo nenhum problema, conforme traduz os cálculos anexos ao projeto de lei, havendo inclusive margem nas dotações orçamentárias para tal concessão, não atingindo nem de perto os limites orçamentários. Por fim, resta apenas a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária, vislumbrando-se assim o preenchimento de todos os demais requisitos para a correta concessão, tanto do RGA quanto do aumento real. Conclusão. Em razão do quanto articulado, se abstendo obviamente da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade. Michel Capes, procurador jurídico. Vereador Charles, seu parecer. Dispõe sobre o projeto de lei número 23, de 28 de abril de 2022, que dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos e comissionados da Previjas, Fundo Municipal de Previdência Social, de Judiciário e das Providências. Meu voto é pela legalidade do projeto. Vereador Josias. Vereador Josias, também acompanha o voto. Vereador Charles, pela legalidade do parecer do projeto. Vereador Gilmar também acompanha o voto do vereador Charles, vereador Josias, pela legalidade do projeto. Encerra-se aqui mais uma sessão da CCJ. Agradeço a presença de todos. Tchau, tchau.